Bom dia, concurseiros! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemática em um Clique. No vídeo de hoje vamos ver a resolução da prova do concurso da Polícia Federal de 2018. Nesse vídeo vamos ver as questões 57 a 60. O assunto delas é diagrama de Venn, que fala sobre conjuntos. Se você se interessa por esse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para as notificações. Então vamos lá! Bom, esse enunciado era comum para os itens 57 até o 60. Em um aeroporto, 30 passageiros que desembarcaram de determinado voo e que estiveram nos países A, B ou C, nos quais ocorre uma epidemia infecciosa, foram selecionados para serem examinados. Constatou-se que exatamente 25 dos passageiros selecionados estiveram em A ou em B. Nenhum desses 25 passageiros esteve em C e 6 desses 25 passageiros estiveram em A e em B. Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem. Eu vou dar aqui uma atenção nesse trecho que fala que nenhum desses 25 passageiros esteve em C, e vocês vão entender logo aqui em seguida. O item 57 dizia o seguinte: se 11 passageiros estiveram em B, então mais de 15 estiveram em A. Bom, para resolver esse tipo de exercício que envolve conjuntos, normalmente nós utilizamos o diagrama de Venn, que é uma representação gráfica para representar elementos e conjuntos. Então, por exemplo, se nós temos três conjuntos distintos, A, B e C, cada um seria representado por um círculo, e aqui no meio nós teríamos as intersecções, que são os elementos comuns em mais de um conjunto. Só que nesse enunciado nós vimos lá que ele falou que 25 estiveram em A ou em B, só que nenhum desses 25 estiveram em C. Isso significa que não existe nenhuma intersecção do conjunto C com os demais conjuntos. Então, essas três intersecções seriam igual a zero. E para nós representarmos melhor isso, o ideal seria desenhar da seguinte maneira. Então, o C é um conjunto separado, com elementos que só pertencem ao C. E aí nós temos os elementos A e B, e uma intersecção entre eles, que é a intersecção com B. Relembrando, no enunciado ele também falou que 6 pessoas estiveram em A ou em B. Essas 6 pessoas equivalem justamente a essa intersecção de A com B. Então nós já descobrimos aí uma parte do diagrama. Agora, analisando aqui o item 57, ele fala que 11 passageiros estiveram em B. 11 passageiros é o total aqui do conjunto B. Então, 11 passageiros estão dentro aqui do conjunto B. E nós sabemos que 6 fazem parte da intersecção. Para descobrir o restante, nós vamos fazer o seguinte. A intersecção com B, que é essa parte do meio, mais essa diferença de B menos A, tem que dar 11. Então, A intersecção com B mais B menos A, que é essa parte aqui, é igual a 11. Agora só vamos substituir a intersecção com B por 6. Chegaremos que B menos A mais 6 é igual a 11. B menos A então é 5. Então nós sabemos aqui que 5 pessoas estiveram apenas no país B. E 6 estiveram tanto em B quanto em A. Agora, para descobrir o lado A, nós vamos pegar a outra informação, que 25 estiveram em A e em B. Só que a gente já sabe que 6 estiveram nos dois juntos e 5 estiveram apenas em B. Então vamos colocar aqui na equação A menos B, que é essa parte aqui, a diferença de A tirando o conjunto B, mais a intersecção de A com B,
que nós já conhecemos, mais a diferença de B menos A, que é essa parte aqui que nós acabamos de calcular. Tudo isso tem que dar 25. Então vamos substituir aqui os valores conhecidos. A gente encontra que A menos B mais 6 mais 5 é igual a 25. A menos B é igual a 14. Aqui, para finalizar a representação, já vamos calcular quantos tinham em C. Se nós sabemos que o total de pessoas era 30 e 25 estão em A e em B, então para C sobrou 30 menos 25, que são 5 pessoas. E na questão ele perguntava se mais de 15 pessoas estiveram em A. Então, olhando aqui para o conjunto A, o total de pessoas nós temos que somar 14, que são os que foram apenas para o país A, mais 6 que foram tanto para A quanto para B. Então aqui nós teríamos que A é igual a 14 mais 6, A é igual a 20. Então mais de 20 pessoas foram para o país A. Essa afirmativa então está correta. Agora vamos analisar o item 58. Se 2 dos 30 passageiros selecionados forem escolhidos ao acaso, então a probabilidade de esses 2 passageiros terem estado em 2 países é inferior a 1 sobre 30. Então vamos iniciar aqui trazendo o diagrama que nós já tínhamos feito. E aqui ele quer a probabilidade dos passageiros terem estado em 2 países. Então, olhando o diagrama aqui, quantas pessoas estiveram em 2 países? É justamente aqui a intersecção de A com B. Então, somente 6 pessoas dos 30 passageiros estiveram em 2 países diferentes. Então, nós vamos utilizar esse valor para calcular a probabilidade. Então, ele quer, pegando 2 passageiros, a probabilidade dos 2 terem estado em 2 países. Então, quando pegamos um passageiro, a probabilidade dele estar em 2 países vai ser o quê? 6 sobre 30. 6 porque é o número total de passageiros que teve em 2 países e 30 é o total de passageiros. Então a chance do primeiro passageiro ter estado em 2 países é 6 sobre 30. O número de casos a favor do que a gente quer sobre o número de casos totais. Então isso seria o primeiro passageiro. Só que ele quer probabilidade para 2 passageiros. Então nós temos que fazer o produto. Agora, no caso do segundo passageiro, se nós já pegamos o primeiro passageiro, sobraram 5 que estiveram em 2 países. 5 de um total de 29, porque o primeiro já foi selecionado. Então o produto fica 6 sobre 30 vezes 5 sobre 29, que é a chance do segundo passageiro ter estado em 2 países. Então, fazendo aqui o produto, simplificando o que é possível, resulta em 1 sobre 29. 1 sobre 29 é maior do que 1 sobre 30. Denominador menor dá um valor maior. Então, esse item estava errado. 1 sobre 29 é superior a 1 sobre 30. Agora vamos aqui para o item 59. A quantidade de maneiras distintas de se escolher 2 dos 30 passageiros selecionados, de modo que pelo menos um deles tenha estado em C, é superior a 100. Então vamos trazer novamente aqui o nosso diagrama. E ele está falando agora passageiros que estiveram em C. Passageiros que estiveram em C são esses 5 aqui de baixo. Então ele quer que pelo menos um deles esteja em C. Para cada um desses 5 passageiros podem fazer dupla com qualquer um dos outros 29. Então basta a gente somar cada uma dessas duplas possíveis.
Acompanhe aqui comigo como faremos isso. Então nós já sabemos que a probabilidade, o número de maneiras distintas vai ser a soma de todas as maneiras possíveis. Pegando o primeiro desses 5 passageiros, quantas pessoas podem fazer uma dupla com ele? As outras 29, correto? Então, para o primeiro passageiro desses 5 que estiveram em C, nós temos 29 maneiras distintas de escolher 2 passageiros. Agora, no caso do segundo, nós não teremos mais 29, porque uma nós já usamos aqui com o primeiro passageiro. Nós vamos ter apenas mais 28 possibilidades, porque nós temos que descontar ele mesmo e o primeiro do C, que já foi aqui na primeira maneira. Agora vamos fazer o mesmo raciocínio para os demais. Então, para o terceiro passageiro que esteve em C, nós temos mais 27 maneiras de escolher 2 pessoas. Para o quarto passageiro, nós temos mais 26 maneiras. Lembrando, nós temos que descontar a própria pessoa e as outras que já formaram as duplas. E por último, para o quinto passageiro, sobraram 25 maneiras diferentes. Fazendo aqui essa soma, dá um total de 135 maneiras diferentes de escolher 2 pessoas, sendo que pelo menos uma delas esteve no país C. Então, o item falava que o número de maneiras era superior a 100, então ele está correto. E aqui para finalizar o item 60, considere que, separando-se o grupo de passageiros selecionados que visitou o país A, o grupo que visitou o país B e o grupo que visitou o país C, seja verificado em cada um desses grupos que pelo menos a metade dos seus componentes era do sexo masculino. Nessa situação, conclui-se que o grupo de 30 passageiros selecionados tem, no máximo, 14 mulheres. Bom, esse item aqui eu acho que era o mais difícil aí de conjuntos. Nós vamos pegar novamente aqui o diagrama e vamos analisar o seguinte. Se em cada grupo, pelo menos metade era do sexo masculino, vamos ver então qual que era o mínimo de homens possíveis. Se ele quer o número de máximo de mulheres, nós temos que analisar o caso que tem o mínimo de homens, que será exatamente metade em cada grupo, respeitando aqui a intersecção. Então vamos começar pelo grupo C. No grupo C tinham 5 passageiros. Se pelo menos metade for homem, 3 desses passageiros será do sexo masculino. 5 dividido por 2 dá 2,5. Como não temos meia pessoa, então o mínimo aqui é 3. Agora vamos estudar o grupo B. Bom, o grupo B tinha um total de 11 passageiros. Eu somei aqui 6 com 5. Metade de 11 é 5,5. O primeiro número inteiro maior que 5,5 é 6. Então nós sabemos que o mínimo de homens no grupo B era 6. Só que além disso tem um detalhe muito importante. Para que ocorra o caso que tem o mínimo de homens possíveis, eu tenho que colocar esses 6 homens do grupo B como sendo a intersecção. Por quê? Porque aí eu já estaria usando 6 para o grupo B e 6 para o grupo A. Vocês já vão entender aqui logo em seguida. Então, se os 6 do grupo B são justamente os que estiveram tanto em A quanto em B, aqui nós já temos metade do grupo B como sendo homens. Agora, analisando o grupo A, que o total era 20 pessoas, 14 mais 6, só que 6 eu já coloquei aqui que foram tanto para A quanto para B. 6 homens. Metade de 20 aqui é 10. Se eu já usei 6 aqui no meio, sobram 4.
Então, por que eu fiz isso? Porque esse é o caso com o mínimo de homens possíveis. Por isso eu usei a intersecção, para já preencher tanto o grupo A quanto o B. Agora, se nós já temos a quantidade mínima de homens, vamos fazer a diferença para achar o máximo de mulheres. Então, se o número de homens era o total de 13, o número máximo de mulheres é justamente a diferença de 30, que é o total de passageiros, menos 13, que são homens. O máximo de mulheres possíveis seria 17. E no item ele colocou que seria 14. Então esse item está errado. 17 é maior que 14. Pessoal, se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe seu like e continue acompanhando nossos vídeos. Aguardo vocês, até mais.